Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. O retorno ao trabalho para quem acabou de ter um bebê costuma ser um momento difícil. Por conta disso, a legislação oferece um amparo para certas situações e quem explica para a gente é o Procurador do Trabalho, Rafael Mondego. Obrigada, doutor Rafael, pela sua presença aqui. Por nada. É um momento realmente conflito, né, para a mãe deixar o bebezinho e, além disso, aquele primeiro momento de insegurança. A legislação protege a mulher? Tem leis especiais para esse momento, doutor? Sim, tem. A CLT ela prevê uma série de dispositivos, não é, que vêm amparar a mãe nessa situação. Por exemplo, quando do retorno ao trabalho ela não pode ter uma alteração contratual lesiva, ou seja, ela não pode ser mudada de função, não pode ter o salário reduzido. Ela tem a própria estabilidade, não é, que vai da ciência da gravidez até 5 meses após o parto. E ela tem também, como você falou, em relação à maternidade em específico, a questão da amamentação, ela tem direito a 2 períodos diários de amamentação, por volta de 30 minutos, né? Cada um deles? Isso, exatamente. Dentro dessa jornada? Dentro da jornada. Isso para as crianças até 6 meses de idade. E a par disso, a legislação prevê essa obrigação de fazer da empresa, que tenha pelo menos 30 empregadas mulheres com mais de 16 anos de idade, de providenciar um local adequado para a guarda dessas crianças até 6 meses de idade, das empregadas. Seria uma creche, é isso, doutor? É uma espécie de creche. E a legislação, inclusive, prevê, digamos, uma estrutura mínima para essa creche, tipo a existência de um berçário, a existência de uma cozinha dietética, a questão da instalação sanitária. Não é? Você tem, digamos, requisitos mínimos para que esse requisito seja atendido. Isso no caso de empresas com mais de 30... Pelo menos 30 funcionárias mulheres com mais de 16 anos de idade. E as empresas pequenas, o pequeno empreendimento que não tem? Aí a lei não impõe, não é? Ela é muito clara quando ela faz essa limitação. Né? O artigo 389, parágrafos 1º e 2º do CLT. Então, essa é uma diferença, então, para pequenos e grandes empresários. É isso? Eu diria que varia, porque o conceito de pequeno para grande empresário, ele é digamos assim, ele depende, você tem vários requisitos legais que variam em relação ao lucro e por aí vai. Mas aí a lei utilizou como parâmetro, de fato, a questão do número de empregadas que, porventura, venham a necessitar dessa proteção. Doutor, o senhor falou anteriormente sobre 6 meses. A legislação prevê só 4 meses, né, atualmente, de licença maternidade. Só no serviço público, é isso que são 6 meses? Em princípio, sim. Agora existe uma legislação até recente que prevê a questão do programa Empresa Cidadã, que as empresas podem aderir a esse programa com alguns benefícios em troca. E esse período pode estender até 180 dias para as empresas privadas, digamos assim. De licença maternidade. Exatamente. Mas o que diz a lei, que todo mundo tem que cumprir? O patamar mínimo de 120 dias. 4 meses. Exatamente. Doutora, as recomendações que o Ministério Público dá para o caso do empresário que está nos assistindo, que tem uma funcionária que está, né, ou esperando o neném, ou que acabou de ganhar neném, quais as recomendações para que ele atenda, né, aos seus objetivos, né, como empresário, né, de permanecer no mercado, mas de dar essa proteção, essa segurança para a mãe? Em relação a esse ponto, eu gostaria de frisar até a razão de ser dessa proteção dada à mulher. Você tem a proteção ao direito da maternidade em si e a proteção ao direito da criança, que a Constituição Federal ela fala que você deve assegurar com absoluta prioridade uma série de direitos à criança, ao adolescente e ao jovem, como se refere à saúde. Né? E a amamentação ela é essencial para a saúde da criança. Então, assim, existe um fundamento constitucional para isso. Então, o empresário, ao cumprir o que a lei manda, ele está obedecendo a sua função social. A empresa está, digamos, dando um retorno à sociedade com a sua atuação. Então, o que ele tem que fazer? Havendo essa necessidade de construção da creche, deve, de fato, providenciá-la, mas essa obrigação ela pode ser cumprida também em creches, digamos assim, construídas em parceria e mantidas em parceria com outras empresas, com sindicatos, né, com o próprio SESI.
são alguns exemplos, digamos assim, de cumprimento alternativo dessa prestação. Quer dizer, ele não precisa construir sozinho, ter um estabelecimento, uma creche. Ele pode usar dessas estruturas que já existem pelo sindicato, por Dessas exemplo. parcerias, sim, não há problema algum. Existe uma autorização específica em relação a isso. E, além disso, como outra alternativa, existe uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que prevê um instituto chamado Reembolso Creche, que nada mais seria do que uma parcela paga à empregada para compensá-la em razão do não fornecimento pela empresa desse espaço. Mas existe aí uma questão interessante. Esse benefício ele só pode ser concedido com autorização em norma coletiva, ou seja, tem que haver participação obrigatória do sindicato na discussão da questão e ele tem que corresponder exatamente ao reembolso do valor gasto na creche que a empregada escolher. Ou seja, não é o empregador que vai dizer, olha, eu vou te pagar um valor X e você procure uma creche que cobre isso. Pronto, não. A empregada escolhe, não é? E ela vai ser restituída pelo valor despendido. Inclusive, as condições todas têm que ser discutidas em negociação coletiva junto com o sindicato. Doutor, recentemente aqui em Mato Grosso, mais especificamente em Cuiabá, 2 shoppings foram obrigados, né, tiveram decisões judiciais obrigando os shoppings a fazer creches para essas trabalhadoras. Queria que o senhor explicasse por que só agora esses shoppings estão sendo obrigados, né? Por que isso? Tantas mulheres trabalhando lá, o senhor tinha falado em 30, né? Tendo uma empresa com mais de 30, elas são obrigadas. Então, por que só agora esses shoppings estão sendo obrigados a fazer isso? Na verdade, isso é uma iniciativa nacional do Ministério do Trabalho, por meio da sua coordenadoria de combate à discriminação, de promoção à igualdade, chamada Cor de Igualdade. Então, já tem acho que uns 2 anos ou 1 ano e meio que a gente vem propondo essas atuações. Em vários estados do país, nós temos o entendimento de que o shopping ele é um estabelecimento sui generis. Apesar dele não ser empregador direto das empregadas mulheres, não é? Ele conta no seu, digamos, no seu espaço físico com sem número de mulheres, centenas de mulheres. Ou seja, a despeito de individualmente as empresas não contarem com esse número de empregados, de 30 mulheres, a maioria são empresas pequenas, né? A gente sabe, empresas pequenas com pouco número, 10 trabalhadores no máximo, né? A gente verifica, fora aquelas grandes empreendedoras. O shopping não pode ser encarado, digamos, da mesma forma como uma empresa comum, porque ele gera aquele espaço físico. Ele é que tem, digamos assim, todo o controle sobre o aproveitamento dos espaços. Então, se formulou essa tese no Ministério Público, verificou-se a função social que o shopping exerce, porque ele engloba várias empresas num só lugar, então você tem a questão do vínculo empregatício com várias pessoas, e você não pode tratar de forma diferente empresas que trabalhem, digamos, empregadas que trabalham no mesmo lugar. Por exemplo, você tem uma loja muito grande que emprega centenas de empregados e é obrigada a fornecer esse espaço. Trabalha no mesmo lugar de uma outra empregada que trabalha com uma empresa, uma vendedora de uma pequena loja, né? Exatamente. Então, assim, tudo gira em torno da função social, tudo gira em torno da proteção à criança, tudo gira em torno da proteção à maternidade. Então, o shopping, ele no entender do Ministério Público, e esse entendimento vem sendo abraçado pelos tribunais no Brasil afora, de que, no entender do Ministério Público, existe essa obrigação por ele ser um estabelecimento sui generis, ou seja, diferenciado, né? E aí tem conseguido essas decisões. Exato. Recentemente conseguimos aqui no Mato Grosso e já temos precedentes em vários lugares do país. Doutor, para quem está nos assistindo, para a gente concluir, para quem está nos assistindo, que ouviu as suas informações, suas explicações sobre essa proteção à criança e à mulher trabalhadora, nesse momento envolvendo maternidade, e que sabe de alguma situação que não está sendo cumprida essa legislação, onde que ela pode procurar ajuda, onde ela pode denunciar? Certo. Nós gostamos muito de ressaltar que existem 3 formas de atuação nesse caso concreto. Porque você tem o Ministério do Trabalho e Emprego, que é um órgão que atua na fiscalização e aplicação de penalidades administrativas, que você pode fazer denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego e ele vai realizar a fiscalização no local.
Você tem o próprio sindicato da categoria, que ele tem uma gama de poderes, sem número de poderes, que ele pode, inclusive, ajuizar ações civis públicas em face do empreendimento, ou da loja, ou da empresa, né, para garantir a observância desse direito, porque ele tem prerrogativa para isso. E você pode também procurar-nos lá no Ministério Público do Trabalho, porque é uma questão de atuação prioritária do órgão. E uma vez recebendo, né, isso pode ocorrer via site, né, do Ministério Público do Trabalho. Que a gente está colocando agora isso. O endereço. Pode fazer a denúncia via site, todos os nossos procedimentos são eletrônicos e a gente vai dar o processamento pertinente para a matéria. Dr. Rafael Mondego, Procurador do Trabalho, muito obrigada pelas informações. Por nada. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.